Quem errou? Aleluia. E às vezes acontece da pessoa se achar, aleluia, aleluia, glória a Jesus, o direito de julgar, aleluia, o erro de outro, aleluia, sabendo que todos nós somos pecadores, glória a Jesus. Mas enfim, meus irmãos, o texto nos informa que, aleluia, grande é Jesus, um comandante dos exércitos do rei da Síria, Naamã, era leproso. O que era lepra nesta época? Meus irmãos, lepra hoje na atualidade, aleluia, é conhecida como, aleluia, hanseníase. Na nossa atualidade, hanseníase. São pequenas infecções sobre a pele, aleluia, que, glória a Jesus, vai estourando, vai putreficando, aleluia, e é contagioso. Essa pessoa que se torna leprosa não pode mais habitar na mesma casa que as outras pessoas, e nem tem que morar em uma casa separada. Este homem aqui vai dizer a palavra do Senhor, aleluia, que deu muitas vitórias à Síria na época da guerra, porque nós lemos um texto na lei, em que Jesus, aleluia, ele estava com o Pai, ele ainda não era manifesto em carne, aleluia, glória, como diz João, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, aleluia, está vendo mesmo? Mas é muitas lições, e tudo foi feito por ele, para a glória de hoje, na nossa atualidade, num texto da lei, ser para ele, porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele, aleluia, glória a Jesus. Então nada do que existe hoje não existiria se não fosse Jesus, aleluia, o verbo, a palavra, meus irmãos, que deu origem, Deus ia falando e ele ia realizando, foi acontecendo, foi liberado no texto uma palavra para a vida de Naamã. Meus irmãos e minhas irmãs, como em Israel, a lepra também era um tipo de pecado que dava nas pessoas que havia ocultamente pecado. E nascia em elas, a infecção ela levava para o sacerdote analisava, aleluia, glória a Jesus, aquela infecção, se ela só por cima da carne, se era só na pele. Olha, interessante, irmandade, ó, a lepra em Israel. Quando chegava a lepra ao povo de Israel, interessante isso aqui, olha. Ele ia conduzido ao sacerdote que ia analisar. Aleluia, especialista. Ele pulsaria para ver se só estava na pele. Se tivesse mais profunda, já na carne. E se tivesse mais profunda, ela ia para o osso. Aí era o fim. Aleluia, glória a Jesus. Quer dizer, o grau do pecado na lei, né? Aleluia. Mas Naamã, voltando ao texto, aleluia, chefe dos exércitos do rei da Síria. Quem era esse rei? Ben-Hadad II. Aleluia. Politicamente falando, Israel estava em atrito, aleluia, com Israel, a ponto de começar uma guerra. A ponto de começar uma grande batalha de espada com espada e reino contra reino. Aleluia, glória a Jesus. Tudo a fim, meus irmãos e minhas irmãs, de adquirir terras. Porque na época, aleluia, tinha muito valor a herdade, no caso, né? As terras. E todos, como nós sabemos, como Israel adquiriu essas terras lá, quando saiu do Egito, lembramos bem, né? Aleluia. Ali foi através da espada. Aleluia. Expulsou todos os moradores, poupando os moabitas. Aleluia. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, a palavra vai dizer que Naamã era um homem diante de seus senhores de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria, o país, né?
E ele era herói de guerra, como antes disse, porém sofria da lepra. Quer dizer, ele tinha uma família, mas não podia habitar. Quer dizer, ele tinha uma mulher, mas não podia dormir com ela. Olha a vida desse homem. Aleluia. Porque ele era leproso, poderia passar a lepra para ela. Porque, como antes disse, lepra era contagiosa. E o pecado também é contagioso, meus irmãos. Aleluia. Ele contagia. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Aleluia. Para não ir além do que aquilo que nos já é permitido nesse rol de pecar. Porque não existe um ser humano na terra que não peque por obras e pensamentos. É para te deixar livre. Estou falando isso para tirar esse fardo que talvez, aleluia, te oprime. Essa corrente, aleluia, essa coleira que você acha, aleluia, que nunca conseguirá tirar. Essa coleira só vai sair no dia que Jesus retornar. Meus irmãos, enquanto estivermos nesse corpo de carne, nós estamos sujeitos ao pecado. O pecado é, como diz em outras igrejas, o erro. Aleluia, você errou. É o pecado, meus irmãos, aleluia. Mas enfim, vamos adiante. E vai dizer no versículo 2 que tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram cativo a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Quer dizer, eles já tinham atritos, eles já tinham batalhados e levaram de Israel esta jovem cativa, ficou a serviço da mulher de Naamã, tomando conhecimento que o seu senhor, aleluia, que nesta época as pessoas trabalhavam pela comida que os seus patrões deram, moravam nas casas de seus patrões, aleluia, porque eles eram prisioneiros, refugiados, aleluia, glória, como nós neste mundo, mas prisioneiros em Cristo Jesus, livres, aleluia, do mundo e de suas ações, de suas práticas, suas intenções, dos seus desejos, das suas vontades. Olha que liberdade o Espírito de Deus, aleluia, nos concede. Aleluia, nós somos tão livres, aleluia, que fazemos se querermos, mas sabendo que vai estar, aleluia, glória a Deus, quebrando o mandamento. Glória a Jesus. E quem era este profeta que estava em Samaria, meus irmãos, aleluia, na cidade de Samaria? Eliseu, todos nós conhecemos quem é Eliseu. Aleluia, o sucessor de Elias. Aleluia, quando ao passar, aleluia, ali em Jericó, o Jordão, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, deixando cair a sua capa, Eliseu pegando e tomando como sucessor, aleluia, para a obra de Deus, ou sucessivamente sendo ele no lugar de Elias. E qual era o pedido dele? Que ele pudesse fazer, aleluia, o dobro. Mas, aleluia, milagres que Elias, ou o dobro do que Elias tinha feito nesta época, aleluia. Glória a Jesus. Elias disse: duro tu me pediste, isso não compete a mim, como a todos nós, aleluia, competimos. Porque Jesus diz que nós, na nossa atualidade, faríamos obras maiores do que a deles, que a dele. Porque o intento está no meu e no teu coração, o desejo que Deus coloca pelo seu Espírito. Nós pede a Jesus para ir ao Pai, aleluia, rogar para que isto aconteça, aleluia, para que haja permissão. Porque Jesus, ele, como diz a palavra, ele cria, aleluia, segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Podemos morrer enfermos? Sim. Eliseu foi um profeta que morreu enfermo. Ele morreu doente. Aleluia. Não foi curado. Quer dizer, quantas pessoas pensam que a cura não está em mim? Aleluia. Nasci no Espírito de Deus, a sua palavra, aleluia, graças à vontade do Pai, que habita nos céus e concede segundo a nossa fé. Sempre que Jesus, aleluia, permitia ao povo a receber o milagre, a tua fé
te salvou. Seja segundo esta noite a fé de cada um aqui esta noite. Para tirar do preleitor, aleluia, a responsabilidade que aleluia, tem que dar, ou tem que, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, ser feito. Não vem de mim, mas é dom de Deus. Aleluia, abrangente a cada um que está aqui, irmãos. O dom da cura, aleluia, glória a Jesus. Então o que acontece, meus irmãos? A jovem expõe esta brecha, que diz o irmão Felipe, esta porta, libertação da sua enfermidade, uma convivência com sua família. Aleluia, que antes, a porta da graça, antes, era impossível para nós gentios, esta vitória que hoje temos em Cristo Jesus. Aleluia, é tudo para a honra e glória dele. Aleluia, não a mim, Senhor, mas a ti é dado toda a honra e toda a glória. Está vendo, meus irmãos? Tem pessoas que dizem que não, o Velho Testamento, para que ler? Não tem nada a ver. Não entende. Aleluia, glória a Jesus, que um completa o outro. E tudo que aconteceu e foi criado ali, graças a Deus, na pessoa de Jesus, que ia realizando o Senhor falando. Olha que bênção aí, meus irmãos. Olha que vitória nesta noite, esta porta aberta de salvação, só para mim, só para você, não. Aleluia. Atos 16. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha, meus irmãos, que bênção, que vitória, glória a Jesus. Se o Senhor curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, também Ele é Deus. Da mesma forma, não vão mudar a pessoa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Talvez pode mudar em nossos pensamentos, em nossas faculdades mentais, a forma de pensar. Eu acho que eu vou desistir, eu vou deixar Deus de lado, porque eu estou batendo na porta e a porta não está abrindo, eu estou buscando, mas não está acontecendo. E eu quero te informar, Deus, que o tempo é a vontade de Deus, é o tempo de Deus, as nossas vidas. Chegou o tempo de Naamã, aleluia, nesse Velho Testamento, lá atrás, de receber. Que difícil não era para este homem, meus irmãos, não poder tocar em sua esposa, abraçar os seus filhos, estar com uma convivência, aleluia, social com as pessoas, aleluia. Olha, meus irmãos, aleluia, que problema esse homem não tinha na mão por causa da lepra. E olha que nem israelita ele era. Aí tem pessoas, não, só pode receber o povo de Deus. Glória a Jesus. Eita glória. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, avexando. Aleluia. Assim falou. Versículo 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, a Ben-Hadad, segundo, viu o intercessor antes dele, aleluia, dizendo, assim falou a jovem de Israel, como antes disse. O rei da Síria respondeu, Ben-Hadad segundo respondeu, olha, vá. Nem pensou duas vezes, quer dizer, é claro, alguém, talvez a visão do rei aqui. Ele era um comandante, este homem aqui, mas será se fosse um oficial? Aleluia, ele agiria com a mesma veemência, aleluia, com o mesmo teor? É para nós também não fazermos distinção, acepção de pessoas, aleluia, conforme agirmos com A, agimos com B, aleluia, para que, aleluia, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel, na época, Jorão, aleluia, glória a Deus. Então Naamã partiu e levou consigo alguns presentes aqui. Eu vou citar a lista aqui, que ele levou em sua carruagem, saindo da Síria a Israel para presentear o rei. Olha que bênção, o rei ia receber todo o crédito, se soubesse agir.
Vendo? Aleluia. E partiu levando consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Olha que presente nesta época, era muita coisa. Aleluia, glória a Jesus. E até na nossa também, né? Imagine aí, meus irmãos, aleluia. 340 quilos de prata. 340 quilos de prata. Ele vai pensar aqui, 72 quilos de ouro. Paz é coisa, hein? Aleluia. Um presentezinho, um mimo, que nem diz, né? Um mimo para o rei. E levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Se impõe ainda o rei. Paz, posso ser esse. O rei de Israel, quando o rei de Israel acaba de ler a carta, versículo 7, rasgou as suas vestes, suas roupas, e em sinal de medo, quer dizer, ele estava temendo o rei, quer dizer, o exército, aleluia, da Síria estava mais poderoso, porque quando Deus incita o inimigo sempre contra Israel, e essas guerras acontecem, porque Israel, ele está, aleluia, em falha, ele está idolatrando, ele está errando, está indo e fazendo aquilo que Deus diz: olha, me obedeça, não é assim não, calma, aleluia. E aí, aleluia, era quase nesse tempo, Jorão, o nome do rei de Israel, que reinava nessa época, aleluia, que recebe, lê esta carta e diz, continuando o sermão no versículo 7 de Jeroboão: por caso sou Deus, olha onde ele se coloca. Está vendo porque Deus estava citando e incendiando Israel? Aleluia. Ele fazer como Jeosafá, não. Aleluia. Ele faz, por acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Está procurando algo para, aleluia, nós pelejarmos, lutar, batalhar, aleluia, glória a Deus. Mas enfim, olha a posição do rei de Israel, aleluia, glória a Jesus. Joroão, o que ele diz? Olha a diferença de reinado. Josafá, não, ele corre, ele se humilha, ele corre para a casa do Senhor, coloca o povo em jejum e vão clamar a Deus. Quer dizer, este rei tem uma atitude de, ao contrário, reverenciar a Deus. Quer dizer, aqui eu sou poderoso, aqui quem manda sou eu, aleluia. Olha, meus irmãos, o caminho que esse rei estava tomando, sabendo que, hierarquicamente falando, aleluia, ele estava sucessando reis, a qual chegar na casa de Davi, aleluia, a qual chegar na pessoa de Jesus, acabaria. Glória a Jesus. Mas dando continuidade, o rei toma essa atitude. E por acaso sou eu Deus? Olha, meus irmãos, quando chega um problema até você, qual que você faz? Nós sabemos hoje na nossa atualidade, né? Pelo conhecimento e a falta, e nós hoje se humilhamos e não nos exaltamos. A gente vai para o joelho, apresentar a Deus: Senhor, tu pode todas as coisas, aleluia, tu és digno de toda a glória, aleluia. Fui enviado, tomei conhecimento. Olha, esse é o cristão na atualidade, estou dizendo assim, uma ideia, aleluia, uma conjectura. Na nossa atualidade, chega ou a mim, chega conhecimento de uma doença ou de um acontecido, vou para o joelho: Senhor meu Deus, está nas tuas mãos, tudo tu podes, aleluia, realizar, glória a Jesus. É uma oportunidade quando isso acontece nas nossas vidas, aleluia, de acharmos digno de ser ouvido por Deus, por aquele, aleluia, que se encontra em aflito, que se encontra em aperto. E tem muitas pessoas, aleluia, que jogam isso para trás. Está vendo, meus irmãos? As oportunidades batem em nossa porta. E saber que alguém vem até a mim: oh, estou precisando de oração, estou bem, penso em tirar
para a minha vida, sei lá o que está acontecendo. Eu dou glória a Deus. Oh, Senhor, que oportunidade de ir até o Senhor falar e te ouvir, se for a tua vontade, e naquele momento me usar, aleluia, como um vaso, que o teu Espírito pode liberar uma palavra naquele momento, que uma oração por imposição de mãos, ou aquela pessoa, aleluia, glória a Jesus, sair dali, aleluia, curado. Por mim não, por causa da palavra de Deus. O rei envia o seu servo, Naamã, à procura de quê? Do seu milagre, da sua cura. Glória a Jesus. No entanto, aqui não era para adorar a Deus. No entanto, aqui não era nada acerca de glorificar a Deus. Mas tudo aqui estava, aleluia, acontecendo em volta do homem. Tudo aqui estava acontecendo em prol dos reis desta época, em que esse aqui já toma a sua postura e diz, sou acaso eu Deus? De forma nenhuma, aleluia, avançando e ganhando tempo. Glória a Deus. E disse o rei de Israel, por acaso sou eu Deus? Versículo 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, olha, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, olha, vendo, meus irmãos, aleluia, a posição que o homem de Deus tomou, aleluia, oh glória, eita maravilha de Deus, ó atitude, aleluia, mediante o que o rei, aleluia, fez e o que o homem de Deus vai fazer. Oh, glória, Espírito de Deus. Olha aí, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, o que Eliseu faz. É interessante o versículo 8, voltando só um pouco, quando o rei rasga a sua veste e passa o seu reino. O sacerdote que rasga a sua veste, ele está passando, ele está abdicando de sua posição. Aleluia. Tirar-se vestir de saco significava às vezes reais humilhação. Ele está se humilhando. Interessante. Aleluia. Glória a Jesus. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu o rei de Israel, havia rasgado as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas vestes? Deixa eu vir a mim. Oh, glória. E ele saberá que há profeta em Israel. Oh, glória. Mas olha, nos chega a notícia quantas pessoas não estão entrando nos hospitais para serem, aleluia, consultados. Mas muitas das vezes o que eles precisam entrar era só por aquela porta e ouvir a palavra de Deus e saírem curadas, e saírem renovadas, saírem cheias do Espírito Santo de Deus para a vida nova, e sabemos que a enfermidade é pecado. Aleluia, Jesus. O profeta toma esta posição e diz, por que tu rasgaste a tua veste? Deixai eu descer até a mim para ver, aleluia, para que todos saibam que há profeta em Israel. Profeta é aquele, aleluia, que recebe de Deus e vai ao povo. Nesse momento, acredito eu, que Deus já tinha falado ao coração dele, já tinha dito ao coração dele o que deveria ser feito. Aleluia! Eu e você não devemos entrar em combate sem saber o que fazer, não, meu irmão. Aleluia! Glória a Jesus. Então o profeta estava, consagração estava na sua vida de profeta, servindo ao Senhor. O profeta Eliseu diz, deixai eu vir a mim. Aleluia. Glória a Jesus. E ele saberá que há profeta. Versículo 9. Então Naamã foi com os seus cavaleiros,
deram recado ao rei, talvez, e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Interessante, hein, irmão? Enfermidade hoje nomeada pela medicina, mas não precisou de remédio? Precisou só se lavar nas águas do Jordão. Quer dizer, vá, mergulhe 7 vezes nas águas do Jordão. Obediência. Aqui não é remédio, é obediência. Obediência a quem? Aleluia. Palavra de Deus. Obediência a quem? A tua liderança. Aleluia. Obediência a quem? Aleluia. Glória a Jesus. A Jesus de Nazaré. Meus irmãos, glória a Jesus. E o que o homem pensava? Aleluia. E o que o povo pensa aí fora? Aleluia. E que ele, Naamã, vamos ler que aí nós vamos entender melhor. A de ser de mim falar. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Não era tudo o que ele queria? A forma ele não gostou. Muitas vezes é convidado para ir para a igreja, talvez, como antes disse, a cura dele está na igreja, mas eu ir para a igreja? Misericórdia. Eles não querem vir receber do Senhor Jesus, mas preferem gastar como aquela mulher suas fortunas com remédio e consultas. Mas não querem do Rei dos Reis, Doutor dos Doutores ser curado. Porque ele quer alguém para vangloriar. Olha, eu fui na clínica. É uma bênção. Glória a Jesus. Ele mesmo, aleluia. Glória a Deus. Naamã foi. Glória a Jesus. Lemos versículo 11. Mas Naamã ficou indignado com o que o profeta falou. Aí vocês vão entender agora a posição de Naamã. Ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para fora comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão no lugar da lepra e restauraria a lepra. 12. Por acaso não são Abnas, olha, ainda desclassificou o rio Jordão, Abna e Fárpia, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar lá e ficar limpo? Não vou nem entrar em certos detalhes aqui, ele aqui traz o conhecimento, mas já basta, para que vocês não percam, aleluia, o foco da mensagem. Da meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais, se aproximando, lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria muito mais agora que ele apenas disse: lava-te e fica limpo? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Se ele mergulhar, na 4ª vez ele ficou limpo? Quem faz oração aí diz: eu vou fazer uma semana de oração, aleluia. Quem botou no coração fazer campanha, aleluia. Foi na 3ª vez? Foi na 6ª vez? Não. Honre, aleluia, o teu compromisso com Deus. Como você falou, haja. Como você disse, ande. Senhor, eu esta noite, a partir de hoje, domingo, amanhã, segunda, vou drobar o joelho toda 7 horas durante 7 dias. Aí no 6º, no 7º não foi mais. Falou com Deus que iria fazer. Se torna como tolo. Quando fazemos um compromisso com o Senhor, aleluia, glória a Deus, honre o seu compromisso, porque Deus, aleluia, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que Ele disse, o que Ele irá fazer em nossas vidas, como ministério na terra,
Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Como antes disse, Naamã mergulhou 7 vezes, fez conforme a palavra do mensageiro que o profeta enviou. Aleluia. Não é a dança. Aleluia. Glória a Jesus. E o profeta achou que naquela época, ou como nós imaginamos, é a imaginação, é uma ideia aqui, desse versículo 13, aleluia, 11, 12 e 13, é a ideia de Naamã, como ele achou que o profeta agiria. Então entenda, e da forma que os outros acham que você vai agir, aleluia, não é a forma que Deus vai fazer. Aleluia. Não tire o teu padrão de vida pela uma ideia, a vida de outro, mas sabendo que todos nós comportamos segundo os padrões da vida que manda a palavra de Deus e que ensina o nosso pastor. Aleluia, porque muitos aí fora e que não entendem, quer ver é o meu e o teu erro e andar na religião, mas não dentro do evangelho. Vai passar a acontecer quando nós entendemos que nós temos um Senhor e que Ele é o comandante, Ele é que manda em nossas vidas. Aleluia. Adiantando, nem discorrendo aqui, Naamã mergulha 7 vezes, é curado, restaurado, oh glória. Mas um ponto teve meu coração antes desta mensagem, que o Senhor falava comigo. Aleluia, se tornou uma revelação dentro do texto, ao pregador, que esta lepra era um pecado. E no meu teu coração, aleluia, tinha um pecado. Aleluia, foi liberada uma palavra, foi liberado uma ação para Naamã, e que ele deveria de mergulhar 7 vezes no Jordão. A pergunta é, o que o Senhor está requerendo esta noite, dentro do teu espírito, dentro do teu entendimento? É a forma que Ele deseja, é a forma que Ele quer. Aleluia, para que você, aleluia, receba o perdão dos teus pecados, o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Glória a Jesus. Simplesmente portador. Está aí a mensagem. A lepra é um pecado que estava na pele. Hoje o pecado está no coração. Mas o que nós devemos fazer? Deus falou, Naamã, mergulhe. E você? Por isso a oração, se aproximar de Deus e Ele te informa como você deve fazer para estar, aleluia, cada vez mais consagrado a Ele, mais puro, mais santo. Aleluia, na forma de vestir não, de agir. Aleluia, na forma de pensar. Muitas das vezes pecamos porque pensamos que o pecado, irmão, aleluia, é um pecado incurável, um pecado imperdoável. Talvez a nossa forma de pensar como ser humano, estamos falhos, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, quem deveria ser o sucessor de Eliseu? Geazi. Mas o que Geazi faz? Como o profeta disse antes, como ele saiu com os presentes para o rei, mas ofereceu ao profeta, aleluia, para, aleluia, receber, e o próprio profeta já tinha recebido a mensagem de Deus que não tomasse nada. Não, eu não quero que você receba nada. Então o que acontece? Mas pediu Naamã que lhe desse uma carga de terra para levar de volta. Então isso já não tinha nada a ver com ele, quer dizer, ele não aceitou. Era um jugo. Aleluia, muitas das vezes porque, aleluia, ele não aceitou o presente, mas pediu um fardo, aleluia, para carregar. E por voltasse com aquelas terras como testemunho, aleluia, que todo o caminho da estrada, por que estou fazendo isso? Ele pediu a um ser humano, por que estou fazendo isso? Para lembrar meu, não precisa pagar mais de promessa, aleluia. Que Deus fez, já fez, aleluia, glória a Jesus.
Ele não tomou nada nas tuas mãos, tu vai querer um peso sobre você dele? Não, jamais. Glória a Jesus. Enfim, ele não aceitou como Deus tinha dito para ele, para não aceitar nada mais. Quem cresceu, aleluia, os olhos, Geazim. Todos nós conhecemos a história, mas a mensagem que li é até aqui, meus irmãos. E que o homem pede perdão, quando disse, quando eu estiver aqui com meu senhor o rei, ele tocar na minha mão quando estiver ajoelhado, ajoelha também, ajoelha aí. Ele estava sob autoridade. É porque, lembra, muitas vezes a mulher que não pode usar calça na religião, na doutrina. Mas se é a profissão, Deus perdoa. Né? Mas assim, essa parte doutrinada não é com o irmão, né? Aleluia, graças a Deus. Tem nos instruído, feito um rebanho bíblico. Aleluia, e percebo ver notoriamente da parte de Deus. Aleluia, um rebanho sadio. Mas enfim, estourando o horário já, aleluia, glória a Deus. Importa é que ele recebeu seu milagre. Aleluia. É por isso que nós devemos estar como esta menina, falando, porque a hora cai em coração bom, na terra boa. Você possa receber e quando vê, apresente-se aqui. Não é melhor do que muitas vezes apresentar-se em um pronto-socorro. Ouvir não é melhor levar uma injeção do que ficar dependendo de uma receita de remédio. Aqui, meus irmãos, Deus opera. Aleluia. Pela palavra na vida dos irmãos e todos. E esta é a mensagem que Deus, aleluia, depositou em meu coração, em minha mente, meus irmãos, né? Vamos orar agradecendo a Deus, né? Aleluia. Domingo tem um batismo, ó, meus irmãos. Você que nunca assistiu o batismo. E quem sabe sente em batizar também, né, irmão? O irmão vai estar esclarecendo cada vez mais, né? Aleluia. Quinta-feira batismo. Então, meus irmãos, oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. De pé, você em pé? Vamos colocar de pé, aleluia. Glória a Jesus. Altíssimo Senhor nosso Deus, bendito Pai, que habita no mais alto dos céus. Agradecemos, Senhor, pela palavra. Nos conduz aos nossos lares provisórios, Senhor, em segurança. Que o dia da manhã, ó Pai amado, ó Pai querido, que é do Senhor, possa ser um dia, Senhor, ó Pai amado, ó Pai bendito, de transformação, ó Pai amado, de renovo, de vitória, de cura, de milagre, de prodígio, não só para aqueles que estão aqui, Senhor, porque eles estão levando a mensagem do Espírito Santo no seu coração, para o seu endereço, que é um barro, e há pessoas que precisam, aleluia, receber, aleluia, porque ouve, Senhor, uma palavra liberada nesta noite, segundo os textos bíblicos que lemos aqui, ó Pai amado, e esta pessoa, Pai, abrir a sua boca a falar com alguém, Senhor, possa passar essa virtude, Senhor, passar esse poder, Senhor, passar, ó Pai amado, ó Pai bendito, essa unção que está, aleluia, como havia em Eliseu também, para esta pessoa ela possa ser curada e testemunhar que o Senhor é bom, que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, que o teu nome possa ser, ó Pai amado, ó Pai bendito, gritado nesta cidade, Senhor. Ó Deus, assim te agradecemos, ó Pai amado, pela presença de cada um esta noite, que está aqui fisicamente nas lives, não poderam estar, teus filhos que estão em frente de batalha, em linha de guerra, Senhor, contra o mal, contra as trevas, Senhor, me apresento também, ó Pai amado, nas tuas mãos, a minha casa, a minha família, meus filhos, Senhor, guarda-nos do mal, Senhor, corta todo o intento maligno, confirma a tua bênção, Senhor, seja conosco, ó Pai amado, em nome de Jesus, que é bendito, que é eterno e que reina para todo sempre. Tem um louvor. Católica, aleluia, que a paz, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Deus seja louvado.